Parashat Hayei Sarah. Na Parashat Hayei Sarah começa já explicando: Sarah viveu um total de 100 anos, 20 anos e 7 anos. Então já é explicado os dias da vida de Sarah de uma maneira muito diferente, bem enigmática. Por que não diz 127, diz 100 anos, 20 anos e 7 anos? Então daqui a gente já vê a explicação de Rashi, explica pra gente que 100 anos é equivalente ao que ela tinha 20 anos com relação aos pecados que ela tinha. Como assim? A pessoa, quando ela tem 20 anos, a partir dos 20 anos vai ser o momento que ela vai ser julgada pelos seus atos. Antes disso, ainda dá uma colher de chá para ela. Existe essa berriná, existe esse conceito. Ele não vale para tudo, mas ele tem a sua base, ele é bem forte. Então, até os 20 anos, né, um judeu que, infelizmente, ele estava ainda naquela adolescência, estava naquela cabeça muito confusa, conhecer coisas novas e, sabe, naquela confusão toda, ele ainda assim tem a chance, dos 20 anos para frente, ele conseguir se consertar, ajeitar o caminho na vida dele, e dali para frente ele fazer sua vontade de Hashem. Né, essa fase conturbada da vida da adolescência ali, a gente vê de acordo com essa lei, de acordo com esse fundamento de que ainda assim a pessoa tem aonde se recomeçar de uma maneira que ela não vai ter tantos problemas na vida, sim, porque aqueles pecados que foram cometidos entre os 13 anos, que ela sendo homem, ou 12 anos e meio sendo mulher, até os 20, esses ainda de certa forma são vistos, é feito uma vista grossa, se a gente pode explicar desse jeito. Então, Sarah, ela tinha 100 anos, mas era como se ela tivesse 20. Por quê? Porque em termos de pecados, ela não tinha pecados. Ela aproveitava cada dia da vida dela para fazer Avodat Hashem. Acordava cedo de manhã, fazia o que tinha que fazer, estudava, ensinava as mulheres a Torá. Ela tinha, assim, tudo. Ela ajudava Abraham, sim, e era o pilar, junto com ele ali, daquela hotelaria de fazer tchuvá nas pessoas que Abraham tinha, de fazer comida, de receber as pessoas, de ensinar a Torá. Ele ensinava para as mulheres, enquanto Abraham ensinava para os homens. E aqui a gente chega em 7 anos, que Rashi explica pra gente que 7 anos, a beleza dela de 7 anos, era como se, quando ela tinha 20 anos, a beleza dela era como se ela tivesse 7 anos. É uma beleza, uma inocência, algo especial, assim, de criança. Então, continuando, a gente vê que os anos da vida de Sarah foram muito bons. E Sarah morreu em Kiryat Arba, em Hebron, na terra de Canaã. Como aconteceu a morte de Sarah? Abraham, ele foi cumprir o mandamento de Hashem de sacrificar o seu filho Yitzhak, fazer a Akedah de Yitzhak. Então veio alguém e contou para Sarah o que estava se passando. Aconteceu que tem um explicador chamado Bihurei Mahariah, ele explica pra gente que uma pessoa contou para Sarah sobre a preparação do seu filho que ele ia ser morto. Sim, o filho de Sarah estava para ser feita a Akedah dele, estava para ser feito o sacrifício dele. E posteriormente essa pessoa ia contar que no final das contas não aconteceu o sacrifício. Só que não deu tempo. Quando ele contou que o filho dela estava sendo, Yitzhak, estava sendo planejado, estava sendo preparado para ser morto, a alma de Sarah saiu na hora. Ela não suportou receber essa notícia. Ela não conseguiu, não suportou, ela não estava preparada para esse tipo de notícia e a alma dela só saiu do corpo dela. E depois, quando essa pessoa foi terminar a frase, explicar que no final das contas ele não precisou ser morto, a alma já tinha saído e já não tinha mais o que fazer, já não tinha mais como ressuscitar ela. Então disso a gente também aprende, quando a gente vai contar uma notícia para alguém, a gente toma muito cuidado com a ordem dos acontecimentos. Se essa mesma pessoa tiver, né, de acordo com essa lógica, se essa mesma pessoa que veio informar a Sarah tivesse explicado para ela anteriormente que Yitzhak estava bem, que ele estava vivo, porém ele passou por uma situação de quase morte, de quase sacrifício, não teria acontecido nada com ela não teria morrido. Só que infelizmente a pessoa não tomou cuidado para falar, a ordem dos fatos, e ela morreu por conta disso, de acordo com Bihurei Mahariah. Então,
Posteriormente, Avraham Avinu ele chega para elogiar Sará e depois chorar por ela, quando ele fica sabendo do acontecimento, do falecimento dela. E tem uma pergunta aqui dos sábios, por que primeiro ele elogiou ela, depois ele chorou por ela? Elogiar significa discurso fúnebre. O discurso fúnebre que elogia um morto, fala tudo o que ele fez de bom, etc. Isso é chamado de elogio. E aqui parece que ele inverteu. Ele primeiro elogiou e depois ele chorou. E a explicação é que ele sim ficou muito triste, porém foi um pouco amenizado porque ela já estava com idade avançada, ela já era idosa. Então não foi algo assim tão repentino, não foi algo assim tão inesperado. Mas por outro lado, ele teve muito a elogiar ela, sim, por tudo que ela fez, que ele sempre teve uma karatatov, um agradecimento muito grande, uma admiração muito grande por ela. Só que depois ele chorou por ela porque, com o passar do tempo que ele sentiu a perda dela, então a perda e essa sensação de tristeza só aumentou com o passar do tempo, que ele foi sentindo cada vez mais a falta e a perda da maravilhosa esposa que ele tinha. Em seguida, Avraham se preocupa em comprar, em enterrar a sua falecida, e ele queria enterrar ela na gruta de Marpelá, que ele já conhecia essa gruta, ele já sabia da importância dessa gruta e sabia que lá estava enterrado Adam Arishon e Havá. E ele queria enterrar também sua esposa, e ele já sabia que ali seria o local especial e adequado para ele ser enterrado com a sua esposa, e depois seus filhos e seus netos, que foram Yitzhak e Rivka, depois Yaakov e Leá. Eles também foram enterrados nessa mesma gruta. Então ele chegou para os filhos de Het e falou com eles, ele pediu, sim, começou a negociar para vender, para que eles vendam para Avraham a gruta de Marpelá, para que ele possa enterrar sua falecida. Os filhos de Het falam que não precisa, tá tudo bem, pode enterrar ela ali, já a sua gruta de Marpelá, a gente dá para você, tá tudo bem, não precisa pagar nada não. Daqui a gente também aprende que esses que eles são, de certa forma, transgressores, malvados, que assim era a cultura de Het, que eram idólatras, eles não acreditam nas palavras deles, porque no momento oportuno eles vão atacar. Como eles poderiam atacar? Eles poderiam argumentar futuramente de que Avraham não pagou pela gruta, de que ele não adquiriu ela por direito, então continua sendo de Het. Só que Avraham, já conhecendo como é que é a índole dessa gente, já conhecendo como é que é a natureza dessa gente, ele falou, não, eu quero pagar pela gruta, eu quero fazer aqui um negócio com recibo, com um documento que fizemos aqui, essa avarat balut, essa troca de proprietário. Não vai ser algo no ar, não vai ser algo na boca. A gente vai realmente fazer um documento e vai oficializar isso. Ele, não, mas para quê? Pega de graça, tá tudo bem. O que são só 400 moedas de prata? Então, a gente já vê a conduta da pessoa, que, por um lado, ele quer dar de graça, ele não quer que Avraham pague por ela, para que futuramente ele tenha um argumento, malandramente, de conseguir pegar aquilo de volta roubando. Só que, quando ele vai soltar um valor, uma pessoa que não está interessada em pagamento, qual o valor que ela vai soltar? Um valor baixo. Fala, vamos colocar hoje em dia, né, a compra e venda de um terreno. O terreno vale 1 milhão. Fala, me dá só 100 mil por esse terreno aqui, a gente fecha um contrato, tá tudo certo. Já pode ficar com esse terreno, tá tudo bem. Não, o terreno vale 1 milhão, já que você não quer aceitar dinheiro, tá bom, pelo menos faz lá 10 mil, 50 mil, 100 mil, só para assinar um contrato e dizer que é seu. Mas o que Efron fez, assim como esperado pessoas da índole dele, pediu 400 moedas de prata, que para um campo de 1 milhão, ele pediu 4 milhões, como se fosse 4 milhões. Avraham já sabia disso, já conhecia a índole dessa gente, ele falou, tá ótimo, tá aqui, ó. Ele pesou as 400 moedas de prata e deu para Efron, já para deixar ele fora do caminho, fora do... futuramente que ele não viesse argumentar para pedir de volta.
Então no versículo 4 a gente vê aqui algo muito interessante. Abraham fala para os filhos de Het: eu sou um imigrante e um residente entre vocês. Vendam-me uma propriedade para um lugar de sepultura com vocês, de modo que eu possa enterrar minha falecida em frente a mim. A gente vê aqui que Abraham diz: eu sou um imigrante e um residente entre vocês. Então é o seguinte, quando Hashem prometeu a Abraham a terra de Israel, falou que a terra era dele, e em outra passagem disse que a terra era dos descendentes de Abraham. Então a interpretação dessas profecias, dessas promessas que Hashem fez para Abraham foram: nesse momento de agora a terra é sua, querendo dizer dois domínios que existem. O primeiro, que é o domínio nacional, né? Vai existir o domínio nacional de que todo aquele território vai pertencer ao Estado. E vai ter o segundo domínio, que é o domínio particular da pessoa. A pessoa comprou um terreno, o terreno é dela. Tudo bem que ela precisa pagar imposto e IPTU para o governo anualmente, mas aquela propriedade é dela, particular é dela. Por mais que mude o governante ou o presidente, a propriedade vai continuar sendo dela. A propriedade vai continuar sendo da pessoa. Então o que Abraham fez? Abraham falou: eu sou um imigrante, querendo dizer, eu vou comprar de vocês essa terra como um imigrante, eu vou pagar pela terra para que a terra passe da sua posse para a minha, particular, porém a soberania estatal é minha, que Hashem me deu a soberania estatal. Então o Estado é meu, porém eu venho para comprar de você de modo particular essa terra. E ele termina falando: e um residente entre vocês, que ou ele iria comprar com dinheiro, mas se esses não quisessem vender para ele, então ele entraria como residente. Como assim? Como o Estado é dele, ele pode muito bem decretar uma lei de que aquele local é dele, que ele vai precisar daquele local para fazer algo, assim como o Estado, se o Estado for precisar fazer algum tipo de construção no local específico, ele vai primeiro tentar comprar o campo daquelas pessoas. Se ninguém vender o campo dele, o Estado vai decretar que aquele campo vai precisar ser feito algo ali, uma construção ou um prédio novo ou o que seja, e vai ser feito. Aquelas pessoas vão ser expulsas dali. Obviamente, hoje em dia, a força do Estado ela é muito menor. Antigamente, como existia realeza, existia reinado, a força do Estado era monárquico, era muito maior a força do Estado, e mesmo assim Abraham chegou parecido com hoje em dia. Olha, eu vou comprar de você essa parte, não se preocupe. Antigamente a lei era muito mais rígida. Se um rei fosse passar por um local, aquele local era entregue um documento posto na porta da pessoa, dizendo que o rei ia passar por ali, ia passar marcha real por ali, e aquele campo deixava de pertencer àquela pessoa e passava a ser um local público, e aquela pessoa tinha que sair fora dali para não atrapalhar a marcha do rei, né? Então o extremo de antigamente, como era, e Abraham, do jeito que ele se comportou para os filhos de Efron, foi de uma maneira muito respeitosa. Então ele chegou para comprar, só que em outras palavras aqui, como o versículo disse, e um residente entre vocês. Se vocês não me venderem, então eu vou aplicar a lei do Estado sobre vocês, que o Estado é meu, eu vou expulsar vocês daqui à força. E isso aconteceu, sim, a Torá explica para a gente que isso aconteceu na época de David Ameller, que os Bnei Het estavam no mesmo lugar, e na época da construção do Beit HaMikdash, do templo, eles se puseram contra a construção do templo, então ali foi feita guerra contra eles, foram expulsos de lá à força, e assim pôde ser construído sem nenhum problema, de acordo com a lei do Estado. Então, se o Estado ele tem uma lei, e aquela pessoa que está ali dentro, ela se opõe à lei do Estado, ela vai ser automaticamente expulsa ou presa, ou penas criminais vão ser atribuídas àquela pessoa e ela vai perder o seu território. Então, muito interessante a explicação desse versículo. Nas entrelinhas, a gente já começa a aprender, olha como a Torá é rica, a gente começa a aprender o que é um território com um domínio estatal e um domínio privado de uma pessoa, e até que ponto um toca o outro. Isso é muito legal. Isso é muito legal, a gente aprende aqui nessa paraxá. Calma aí que estão me ligando. Vamos lá.
A gente falou dos 400 escalim de prata, que assim Efron recebeu. É isso. Falamos aqui desse primeiro capítulo da Paraxá. Se Deus quiser, vamos ver se a gente consegue trazer ainda mais um vídeo dessa mesma Paraxá até semana que vem.